Durante o regime militar brasileiro, várias regiões afastadas do interior do país receberam investimentos milionários do governo sem que houvesse divulgação oficial dos projetos. Uma dessas áreas foi o Alto de Monte Castro, uma elevação rochosa no norte de Goiás, cercada por planaltos baixos, onde, segundo moradores antigos, uma estrutura subterrânea foi construída com a justificativa de abrigar estações meteorológicas de longo prazo. No entanto, a obra nunca foi concluída oficialmente, e nenhuma estação operou ali. Ainda assim, os acessos foram mantidos sob vigilância por pelo menos 2 décadas. Apenas em 1991, um grupo de trilheiros locais descobriu o que pareciam ser entradas camufladas na encosta, portas de ferro com trancas de aço, parcialmente encobertas por placas de concreto e mato alto. Desde então, boatos sobre o chamado Complexo de Monte Castro começaram a se espalhar. Em 2004, uma denúncia anônima foi enviada à redação de um jornal comunitário de Formosa, afirmando que a estrutura em Monte Castro não era militar, mas científica, e que por anos abrigou pesquisas com isolamento neurosensorial e estimulação cognitiva regressiva. O denunciante alegava que ali se tentava induzir memórias falsas em voluntários com o objetivo de estudar a maleabilidade da consciência. Um ano depois, o jornalista Marcelo Dalmaso, editor-chefe do jornal, desapareceu, ao tentar filmar a entrada da estrutura. Sua última comunicação foi uma ligação interrompida, em que ele sussurrava: "Eles ainda estão aqui dentro. A luz não é elétrica." A partir daí, o caso ganhou notoriedade entre círculos de ufologia, conspiracionistas e pesquisadores independentes. Mas foi só em 2015 que evidências concretas surgiram. Um pesquisador da UFG, que se manteve no anonimato, publicou fotos internas da instalação que ele afirma ter acessado por um túnel de ventilação abandonado. As imagens mostravam corredores com paredes metálicas e sinais de corrosão, equipamentos de gravação analógica e placas escritas em português com erros gramaticais curiosos como "nunca reveia a luz", "dorme e continue no ciclo" e "quem respira volta 2 vezes". Mais intrigante ainda foram os registros das salas de reversão linguística, espaços octagonais com alto-falantes embutidos, microfones suspensos e cadeiras metálicas voltadas umas para as outras, como se participantes fossem estimulados a falar entre si por longos períodos. Supostamente, o experimento tentava gerar um novo idioma inconsciente, um vocabulário criado a partir do esgotamento dos sentidos e da perda gradual da linguagem convencional. Segundo a denúncia, esse projeto fazia parte de um esforço chamado Conduta Aurora, cujo objetivo era criar códigos de comunicação impossíveis de serem interceptados. Porém, os participantes começaram a desenvolver comportamentos inesperados. Ficavam em silêncio por dias, escreviam símbolos estranhos nas paredes com as unhas e, em alguns casos, recitavam frases idênticas em sincronia, mesmo estando isolados por semanas. Um dos relatos mais perturbadores vem de uma funcionária terceirizada da limpeza, contratada em 1982. Ela conta que, ao entrar numa dessas salas após uma sessão, encontrou os 4 participantes virados para a parede, imóveis. Um deles, com os olhos completamente vidrados, murmurava repetidamente: "A voz chegou antes de mim. Eu só vim depois." O mais assustador, segundo ela, foi perceber que um dos alto-falantes ainda emitia som, mas o sistema de energia estava desligado. A estrutura contava com 9 setores, mas apenas 5 foram mapeados por curiosos. O setor 7, segundo lendas locais, era conhecido como o Eco que não volta, e nunca pôde ser acessado pois a porta estava selada por dentro. Pichações antigas indicavam que algo havia sido deixado lá ou criado ali. Em uma parede externa próxima à entrada, um aviso enferrujado dizia apenas: "Silêncio, ele ainda escuta." Entre 2016 e 2019, drones amadores captaram imagens térmicas mostrando variações de calor compatíveis com presença humana em ativa.
Um grupo de exploração urbana tentou entrar em 2020, mas teve seus equipamentos confiscados por homens não identificados que alegaram risco sanitário extremo. O complexo de Monte Castro, segundo registros extraoficiais da época, foi alimentado por uma subestação exclusiva e recebia material importado da Alemanha e da antiga União Soviética. Alguns especialistas sugerem que ele foi parte de um acordo internacional não documentado, para testar os limites da comunicação sob isolamento absoluto ou até mesmo estimular manifestações cognitivas que ainda não compreendemos. Relatórios recuperados de um servidor desativado da década de 1980 contêm gráficos com padrões de fala impossíveis de replicar e espectrodramas com assinaturas sonoras que apresentam lacunas de frequência onde deveria haver som. Um desses arquivos é acompanhado de uma nota manuscrita. Está funcionando, mas ela não para de olhar. Pesquisadores independentes que ouviram os áudios reportaram mal-estar, dores de cabeça e a sensação de estar sendo observado por trás dos olhos, mesmo em salas vazias. Um deles sofreu um colapso nervoso e hoje se recusa a falar qualquer palavra que contenha a letra L, alegando que ela atrai de novo o que já foi embora. O governo nunca se pronunciou oficialmente. A entrada principal foi selada com concreto armado, mas moradores garantem que, à noite, é possível ver uma luz azul pálida sair pelas frentas do morro, como se algo estivesse respirando lá embaixo. Hoje, a estrutura permanece em silêncio, mas seus ecos, os que não voltam, ainda circulam pela região como se esperassem por ouvidos que finalmente o compreendam. E segundo testemunhas mais recentes, as luzes voltaram a piscar.